Amém. Jonas, no capítulo 2, diz: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho, e começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Amém? Você pode sentar. Irmão, conhecido profeta Jonas, que nós temos aprendido com ele e aprendido a fazer diferente dele também, porque Jonas, ele foge de Deus como se alguém pudesse fugir de Deus. Ninguém pode fugir de Deus. Jonas tenta se esconder, como se alguém pudesse se esconder de Deus. Jonas se nega a realizar um projeto de Deus, como se fosse ficar impune disto. Não, não vai ficar impune. Poderia até não realizar o projeto de Deus, mas ia ter que morrer dentro da barriga do peixe. Amém? Você pode se negar a um projeto de Deus, você pode se negar, mas você vai ter que arcar com as consequências. Porque Deus, quando nos faz vir à existência, já traça planos na nossa vida. E todos os seus planos são maravilhosos. E ele se revela, e veja, aqui está dizendo que Jonas é um profeta. Se ele é um profeta, ele tem história. Se Deus se manifestou a ele ali naquele momento, e ele está convicto de que é Deus falando com ele, é porque ele já é um profeta experimentado, tanto que ele fala com Deus depois: está vendo, Senhor, tu perdoaste essa cidade, não foi isso que eu te disse lá na minha terra? Dá a entender que Jonas já tem uma história com Deus, embora eu não me recorde de ter visto o nome dele aparecendo em nenhuma outra profecia ou mencionado por ninguém, a não ser pelo próprio Senhor Jesus, que dá o sinal: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem no seio da terra. Mas Jonas, pelo que entendemos, tem história. Jonas recebe a palavra de Deus, mas ele não quer ir a Nínive. Ele foge. Ele tenta escapar dentro de um barco por onde ele está fugindo, a tempestade. Ele diz: eu tenho que me lançar ao mar, porque isso aí é a ira do meu Deus. Lançam ele no mar, o peixe vem e o engole. Depois ele está em desespero.
Jonas está num desespero profundo. Você tem ideia do que é ser engolido por um peixe? Talvez ele tenha dito assim, me lancem ao mar. Tipo assim, eu sei nadar. Quem sabe se Jonas não sabia nadar? Olhou ao redor e disse assim, não tem problema não, se eles me lançarem no mar, eu escapo. Me lancem no mar que essa tempestade aí vai acabar. O barco de vocês vai ficar livre. Me lancem no mar. Lançou no mar, só que ele não deu nenhuma abraçada. O peixe já está lá embaixo, aguardando a ordem de Deus. Aí Jonas está dentro da barriga de um peixe e ele diz, porque tu me lançaste no profundo e no coração dos mares. E no verso 2 ele disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Essa versão aqui é diferente de uma outra que eu costumo estudar, que diz assim, Jonas teria dito, eu não tornarei a ver o teu templo. Ele está cabisbaixo, ele está arrasado. Aqui eu reparei que ele diz assim, tornarei a ver o templo da tua santidade, mas na outra ele diz assim, eu não tornarei a ver o teu templo. Tu me lançaste no inferno, no profundo dos mares, correntes de morte me cercaram. Eu estou em profunda angústia. As algas estão enroladas na minha cabeça. Que algas são essas? São aquelas coisas que tem no mar, né, que o peixe vai engolindo também. Deve ter enrolado tudo em Jonas lá dentro da barriga. Imagina uma pessoa dentro de um ventre de um peixe. Está rindo? Está brincando? Sem enxergar absolutamente nada, um escuro total. Existem peixes, irmão, peixes que chegam a medir 15 metros, peixes de águas profundas. Pesquisa na internet, hoje está fácil demais pesquisar na internet, a internet é uma benção. Existem peixes imensos de 15 metros de profundidade, que não daria para engolir só Jonas não, dá para engolir 5, 6 homens, de uma vez só, e fica tudo lá dentro, até morrer, até ser digerido. Embora por aí muita gente critique, né? A Bíblia diz que um homem foi engolido por uma baleia. Como se na garganta da baleia só passa sardinha? Não, mas a Bíblia não diz que Jonas foi engolido por uma baleia. A Bíblia diz que Jonas foi engolido por um grande peixe, não por uma baleia. Mas algumas versões podem dizer isso aí, mas no original não é isso. Irmão, então seguindo o nosso texto, o que acontece com Jonas? Sabe quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Eu sei quem é Deus. Tem noção do poder de Deus tremendo? Agora aqui então, caramba, Deus me fez ser engolido por um peixe, 3 dias e 3 noites, estou eu aqui, vivinho. Nem o fator lá que o peixe tem, né, aquele ácido para digerir os alimentos, não causou nada, nenhum mal na pele de Jonas. Jonas está intacto. Ele reconhece que saiu do inferno. Ele reconhece as suas mais profundas angústias. Ele teve no ventre daquele peixe o seu maior encontro com Deus sobre esse planeta, sobre a terra. Mas isso foi o bastante para Jonas? De fujão, ele passou a ser alguém obediente? Irmão, analisa bem. Nós não temos dito assim, Deus é soberano? Você imagina que Jonas já também não tenha dito isso? Deus é soberano. Sim, Deus é soberano. Mas quando Deus disse assim, Jonas vai a Nínive, ele disse, não vou. Mas Deus não é soberano? Nós não temos dito que nenhum dos seus projetos podem ser frustrados? Nenhum dos seus desígnios podem ser difundidos, equivocados? E Jonas conhecia isso?
conhecia para chegar a ser um profeta. Jonas realmente está numa posição tremenda. Ele tem um conhecimento brilhante de Deus. Mas o que acontece com Jonas? Ele está enquadrado, o coração dele está no centro da vontade de Deus? Não está. É um homem cheio de conhecimento? É um homem cheio de conhecimento. Mas e as atitudes dele são condizentes com este conhecimento? Não são condizentes com este conhecimento. Jonas teve um encontro tremendo. No ventre daquele peixe, ele faz uma oração desesperada, agoniada, profunda angústia. Ele sai do ventre daquele peixe. Esse Jonas deveria ser o camarada mais submisso a Deus que esse mundo poderia conhecer. Mas é assim? Não é assim. Outra coisa, o Jonas, ao contrário do que muitas vezes nós falamos, né? O peixe lançou Jonas lá em Nínive. Não. Quando Jonas se predispõe a sair do ventre daquele peixe pelo seu clamor, né? E submeter-se a Deus, o peixe, a Bíblia diz que o lançou em terra. Aí Deus vem para ele e diz assim: agora vai a Nínive. Ou seja, então o peixe não o lançou em Nínive. Ele ainda tinha que agora demonstrar realmente a obediência dele e pegar sua condução, dar o seu jeito e chegar em Nínive. Ele chegou em Nínive. Chegou em Nínive e pregou. Atravessou a cidade, anunciou o juízo de Deus. Todo mundo creu. Deus, que estava com a mão para destruir, mediante o arrependimento, não vai destruir. Aí o que o cidadão do ventre do peixe faz? Está vendo? Eu não disse? Eu sabia que tu era misericordioso. Eu sabia que tu ia poupar eles. Por isso que eu, quando estava lá na minha terra, não queria vir. Eu sabia que tu ia fazer isso. Eu sabia que tu ia acabar perdoando esses caras. Ué, mas Deus não é soberano? Ele não disse, e Jonas não sabia muito bem, que ele disse desde Moisés: terei compaixão de quem eu tiver compaixão, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ele não sabia disso. Deus não é soberano? Mas o cidadão agora que saiu da angústia do ventre do peixe, já está discutindo com Deus. Ele não prosseguiu com a sua vida espiritual. Resultado, cadê Jonas? Acaba aqui, encerra a história dele aqui. Mas só essas paginazinhas, a história de um profeta se resumiu a ter ido em Nínive pregar e acabou a história? Só isso? Um profeta de Deus com uma pregação só? Com uma ação só? Deus olhou para esse camarada e falou assim: isso aí já era, não tem jeito não. Não vou continuar com a vida desse cara, basta. O cidadão quer discutir. Acabei de tirar ele do ventre do peixe, que ele disse que estava no inferno. Para quê? Para ele ficar discutindo comigo? Ficar combatendo as minhas ideias? Ou seja, irmão, tem pessoas que são impactadas por uma ação de Deus, mas elas não prosseguem. Elas não vão adiante. Ou elas se cansam no caminho, ou elas começam a questionar os desígnios de Deus, como Jonas: mas tu perdoou essa cidade? Aí depois Deus faz aquilo, né? Faz uma aboboreira crescer, aí Jonas está ali debaixo, aí Deus vai e faz a aboboreira morrer, Jonas fica revoltado: mas a aboboreira, eu quero a morte. Você quer a morte, Jonas? Por causa de uma planta? Eu quero a morte mesmo, não tem razão de eu viver. O Senhor matou a planta. Ué, Jonas, e aquelas 120 mil almas que eu ia destruir junto com todos aqueles animais, daquilo você não teve compaixão? Ou seja, Jonas, tu não está vendo que o meu pensamento é diferente do teu? Que os meus caminhos são diferentes dos teus? Irmão, tem gente que vê tudo isso, vê o poder de Deus o resgatando de dentro do inferno, como Jonas viu. Vê Deus sustentando 3
dias e 3 noites, Jonas não saiu do ventre daquele peixe dizendo: estou morrendo de fome. Não deveria ter saído morrendo de fome? Ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, porque a água que entrava por dentro daquele peixe era água salgada, e não chegava a Jonas, senão ele teria se afogado também, dentro do peixe. Deus, o homem está diante de um fator sobrenatural, tremendo, fora do comum. Ele está impactado com tudo aquilo que aconteceu, mas quando ele já saiu, já esqueceu que esteve dentro do ventre de um peixe, e ele não prossegue com a sua vida espiritual. Cadê Jonas depois de Nínive? Não tem mais Jonas, acabou a história. Tem pessoas que são assim, né? Às vezes ouve uma mensagem, por exemplo, falando da atualidade, né? Pastor, a minha resposta, eu precisava ouvir aquela mensagem. Olha, todas as minhas respostas agora estão sendo todas as minhas perguntas estão sendo respondidas. Eu tinha tantas dúvidas, mas agora... Aí tá, passou 1 mês, 2 meses. Cadê? Então, o que acontece? Tem pessoas, meu irmão, que não prosseguem. E como estávamos falando ainda há pouco, antes da pregação oficial, porque eu já preguei hoje, amém? Hoje eu já preguei. Quem pegou o pão, pegou. Quem não pegou, meu irmão, talvez não ouça nunca mais. Mas como eu estava falando hoje, nós temos que prosseguir, né? Como a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos, mas prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, não é um simples fato de conhecer, mas você tem que prosseguir em conhecer. Eu conheci Deus, tá, agora eu vou prosseguir em conhecer. Irmão, não tem nada mais glorioso, eu vou te dizer isso, apostando tudo que eu um dia descobri que seja o mais precioso da minha vida, eu aposto. Não tem nada mais glorioso que o Evangelho de Jesus Cristo. Essa doutrina, o que está escrito nesse papel, essas palavras, esses conceitos, não tem nada mais glorioso do que isto. O que nós temos como herança? Estava lá eu, na magia negra, no candomblé, na umbanda, na quimbanda, no catolicismo. Estava lá eu, lendo os livros espíritas. Estava lá eu sendo enganado pelo tranca-rua, pelo mulambo, pela Maria Padilha, pelos Exus, pelos 7 Capa, pelo Barqueiro, pela Iemanjá, pela Conceição não sei das quantas, pela Virgem Maria de Meia Tigela. Lá estava eu sendo enganado por tudo aquilo. Jesus pingou do Evangelho na minha vida, me abriu os olhos, me libertou, me deu lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tá, eu conheci, e agora? Nós precisamos entender que da onde vem essa gota, existe uma cachoeira, um oceano nos aguardando. Nós precisamos entender, irmão, quando o Senhor Jesus vem e diz, e pinga na nossa vida assim, ó, pá, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Como é que é? Eu também sou filho do homem. Se o Senhor Jesus, o meu co-irmão, como a Bíblia diz, na visão de Paulo, somos herdeiros com Cristo, então somos irmãos dele para herdar o que o Pai tem para ele. Amém? Se ele disse não tem aonde reclinar a cabeça, eu não tenho que estar preocupado com isso. Eu nunca vi Jesus dizendo estou com fome. Eu nunca vi. A Bíblia não mostra em nenhum momento que lá estava Jesus debaixo de uma tempestade, tão preocupado, desesperado. Não, quando veio a tempestade ele estava dentro de um barco, estava dormindo. O desespero estava para os outros, mas ele estava muito bem, porque conhece o Deus vivo que o tinha enviado na terra. Nós precisamos prosseguir, irmão.
Nós precisamos prosseguir. O Senhor falou: o vosso tesouro demonstrará aonde está o vosso coração. O que é o nosso tesouro? Nosso tesouro não está no banco. O nosso tesouro não está estacionado ali na rua. O nosso tesouro não tem endereço da terra, rua tal, número tal, bairro tal, CEP tal. Isso é uma questão, meu irmão, de prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós vamos trilhando nessa terra tendo de tudo, mas com a visão de quem não tem nada. Essa é a visão correta. Por quê? Porque o nosso alvo não é o mundo, nosso alvo é o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Eu tenho que me aprofundar nisso daí, no oceano do Evangelho. Eu não posso ficar tendo umas atitudes de desencargo de consciência, lendo um capítulo da Bíblia por dia. Isso aí, meu irmão, até os padres fazem. Eu preciso ir no mais profundo, descer todos os degraus da olaria de Deus. Eu preciso realmente me deixar inundar dos conceitos de Deus. Eu preciso que quando eu ande sobre essa terra, Deus lá do céu dê ordem aos seus anjos a meu respeito mesmo. Jonas é um camarada, o que ele está fazendo? Ele faz uma oração tão profunda, orou ao Senhor seu Deus, das entranhas dos peixes, diz: na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu me ouviste a minha voz. Está parecendo que o homem tem a maior intimidade, mas essa intimidade não é aprofundada, ao contrário, as raízes dessa intimidade são arrancadas. Quando Deus perdoa a cidade e ele diz: está vendo? Em outras palavras, eu sabia que tu ia aprontar comigo. Eu sabia que tu ia ter essa atitude ridícula, contrariando a minha vontade. Eu queria que tu destruísse esses caras e tu foi e perdoou eles. Só faltou Jonas dizer para Deus assim: quem tu pensa que tu és? Só faltou isso. Aí Deus vem e aquilo que poderia ter sido aprofundado foi arrancado. Jonas perdeu a chance de se aprofundar. Caramba, Senhor, o Senhor me livrou do ventre do peixe e ainda está contando de novo comigo para mim ser o teu mensageiro lá naquela cidade? Ele deveria ficar feliz porque o Espírito Santo ia entrar nele para confirmar cada palavra. Ele estaria ali como templo do Espírito Santo, como mensageiro de Deus na terra. Meu irmão, podia haver um terremoto, um maremoto, o exército do inferno inteiro podia vir contra Jonas naquele momento, que nem um fio de cabelo da sua cabeça pereceria. E no entanto, Jonas está discutindo com Deus, perdendo a chance de se aprofundar. Quando Deus não destruiu a cidade, qual era a atitude de Jonas? Opa, Senhor, me explica aí, por que o Senhor não destruiu a cidade? O Senhor é grandioso, o Senhor tem projetos futuros, do Senhor é a terra a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ele se aprofundaria, mas não, ele questiona o projeto de Deus. Por quê? Porque não entendeu, não aceitou, não era bem o que ele pensava. Irmão, te prepara, porque você tem que estar ouvindo sempre coisas que você não entende, que não é bem o que você pensa. Se Deus fosse te chamar aqui dentro para falar o que você já sabe, o que você já compreende, Ele não te chamaria. Se você já sabe e compreende, pode ficar lá fora. Se Ele te chama aqui dentro, é para te causar um impacto, te mostrando coisas que você não sabe. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei o quê? Coisas grandes e firmes, que tu não sabes. Jonas olhou, isso não é coisa grande e firme não, perdoar essa cidade?
Muita gente, irmão, tem perdido as suas oportunidades de prosseguir, de se aprofundar. Fala-se que Deus é real, mas não se vê as atitudes condizentes com esse Deus real. Tem gente que não para na razão do existir, não medita na razão, na lógica do existir, do ser. A pessoa não para pensar assim no princípio. Que princípio? Como que tudo surgiu? Como que tudo surgiu? Foi a natureza? Não, mas a natureza foi criada pelo próprio Deus. Sabe, tem pessoas que não se preocupam em se aprofundar, em pensar, em ir nas origens das coisas e encontrar Deus como Criador de todas as coisas. Coisas simples. Tem gente, como nós falávamos ainda há pouco, que não se deu conta da lógica da morte. Tem gente que não se prepara para a morte. Irmão, você sabe por que eu sou um pregador do Evangelho? Você sabe por que eu hoje dirijo uma igreja? Você sabe por que nós temos os trabalhos, os livros, os estudos, as pregações que rodam o mundo todo, milhares por ano baixadas da internet, e pessoas mandando e-mails, e Deus distribuindo o ministério de sonhos, alcançando pessoas em tudo que é canto. Pessoas que até estão tão ligadas ao ministério, que tem um grande trabalho, mas mandam ofertas para a gente da Alemanha, da África. Pessoas mandam ofertas da Espanha. A nossa conta vem com várias expressões da codificação de depósitos internacionais de lugares que eu nem sei. Sabe por que essas pessoas estão ligadas ao ministério, recebendo a vida? Porque eu me preparei para a morte, ela pode vir. Eu era jovem quando conheci o Evangelho. Eu conheci o Evangelho com 22 anos de idade. E eu entendi que o projeto de Jesus não era como muita gente fazia. Deus me dá riqueza, Deus me dá condição. Não, Jesus veio a este mundo para nos prepararmos para a morte, porque só depois da morte é que nos encontraremos com Ele. Tem gente que não prossegue, não entende, não caminha. Deus abençoa o meu trabalho. Irmão, esquece o teu trabalho. O reino de Deus tem espaço para todo mundo. Agora, Ele não chama qualquer um. Ele só chama os que entendem, os que se preparam, os que prosseguem em conhecer. Tem muita gente que eu lembro, sempre que eu falo essas coisas, eu lembro das reuniões lá na Igreja Batista, onde eu comecei a caminhada. Tinha umas reuniõezinhas, coisa estranha, em que as pessoas faziam pedidos e aí cada um ia estar orando pelo pedido um do outro. Irmão, era cada coisa horripilante. Um era pedindo pelo trabalho, o outro era pedindo pela faculdade, o outro era pedindo pelo emprego do marido, o outro era pedindo para o marido não ser demitido, senão o que ia ser da vida e não sei o quê. Ninguém pedia para conhecer Deus no profundo. Cegos fazendo oração ao nada. Mas eu li a Bíblia e eu vi, está escrito: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Eu não sei o que é fazer uma oração por uma casa, por um carro. Eu não sei o que é fazer uma oração por bem material, irmão. Eu não sei o que é isso. Mas essa visão só acontece quando a gente prossegue. Você não vai conseguir entrar nessa igreja aqui com uma mentalidade carnal e subsistir. Você não vai. Quando Deus está em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. E você olha para todas elas e diz: isso aí é para mim usar, eu não vou levar nenhuma vírgula de nada disso comigo, porque o meu tesouro não é isso, eu não quero isso. O meu tesouro está no céu, onde o meu Senhor, que por mim morreu e ressuscitou, me aguarda. Quando eu entrar nos portais celestiais, Ele vai estar lá, me esperando para dizer: vinde bendito de meu Pai. Põe a tua visão para funcionar, meu irmão. Prossegue. Pede a Deus para te levar na sua olaria. Pede a Deus para te amassar e te fazer um vaso novo. Pede a Deus para você ser triturado e compreender as grandezas de Deus.
Tem muito cristão, meu irmão, que não está fazendo faculdade por um conceito de estudar e evoluir, não. Tem muito cristão que está fazendo faculdade por medo de ficar desempregado amanhã. Mas quem serve a Jesus Cristo não tem medo do futuro. Aleluia, aleluia, Deus. Nunca vi desamparado, o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Não está escrito nunca vi desamparado o empregado. Muita gente está empregado e está endividado com a corda no pescoço. Muita gente está empregada e não conquista nada. Muita gente está empregada e não tem nada. Muita gente está empregada e não consegue uma casa própria. Muita gente está empregada e não consegue um paradeiro. Muita gente está empregada e não pode dar o do melhor para os seus filhos. Mas a bênção do Senhor, essa nos enriquece. Tem que prosseguir, tem que entender, tem que descer no profundo. Nesse ministério aqui, meu irmão, ninguém entra procurando bem material, não tem condição. Isso era a visão antiga, né? As pessoas estavam no sufoco, na dificuldade. Eu estou precisando disso. Vamos lá na igreja, porque Deus vai te abençoar. As pessoas chamavam, eu cansei de ver isso na dispensação passada, chamavam os outros para dentro da igreja, porque o Deus mendigo que eles pregavam ia dar os bens materiais que as pessoas precisavam. Não, meu irmão, Deus não te chamou aqui para te dar carro, nem ouro, nem prata. Deus te chamou aqui para te fazer um vaso transbordante do Espírito Santo. Foi para isso que ele te chamou, para mais nada, porque quem tem o Espírito Santo tem tudo. Mas a esperança de muitos está frustrada, porque não prosseguiu. Aí sabe o que viram? Essa palavra eu sei que incomoda muita gente, mas irmão, se ela te incomodar, vai para os pés do Senhor, porque é Ele que tem poder de virar o nosso cativeiro. Muita gente vira velho dentro das igrejas. Muita gente fica velho nos bancos da igreja e se contenta em chegar ali, sentar e assistir o culto, como se diz por aí. Pronto, agora eu vou para casa com aquele desencargo de consciência. Bom, hoje eu fui na igreja. Eu vou na igreja todos os dias. Meu irmão, não vá na igreja, seja igreja. Seja igreja transbordante. Jonas não é um bom exemplo, mas era um profeta, não era? Mas não é um bom exemplo. Um homem que foge, clama, escapa, depois está questionando Deus. Sem contar a fuga terrível que ele empreendeu. Pagou passagem de navio para fugir da presença de Deus. Um profeta que acredita que pode fugir da presença de Deus? Isso não é um bom exemplo. Se Jonas quisesse prosseguir em conhecer ao Senhor, quisesse se aprofundar com Deus, ele não teria fugido. Ele teria dito, para onde é que eu vou? Para Nínive? Opa, é para já, é lá mesmo que eu vou. Porque aonde mais vemos Deus é quando estamos no centro da sua vontade. Veja que no capítulo 4 diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente, disse, ficou todo ressentido, orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha a loucura! Eu sei que tu és Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande benignidade, te arrependes do mal, então tira a minha vida, porque tu praticou tudo isso com aquela cidade. Tudo isso que eu sei que o Senhor o Senhor fez lá em Nínive. Não destruiu eles, praticou a tua piedade, benignidade, se arrependeu do mal, foi longânimo. Então, como eu te conhecia e sabia que tu és assim, então me tira a vida. Eu queria que o Senhor fosse contrário a esse caráter todo que eu conheço do Senhor. Ou seja,
não é alguém que está em condições de se aprofundar com Deus. Então, o que nós temos de Jonas? Um livrinho de uma folhinha dividida em 4 capítulos. Uma folha, aqui é a minha Bíblia, é uma folha dividida em 4 capítulos. Aí está para você, meu irmão, a história do profeta Jonas. Agora, quer ver a história de homens obedientes? Vai ver quantos capítulos tem o livro de Ezequiel. Vai ver quantos capítulos tem a história de Moisés. Vai ver quantos capítulos tem Neemias, Jeremias. Vai ver quantos capítulos tem. Você quer uma história longa de lições, prosperidade e glória? Não fuja da presença de Deus. Aprofunde-se no conhecimento da graça e da glória desse Deus. Para nós encerrarmos, quando Jonas faz a sua oração, ele diz no verso 2, capítulo 2, verso 2: na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Quer dizer, Deus foi misericordioso com ele, o livrou do ventre do inferno. Tá, tudo bem, tu é misericordioso comigo, mas com os outros não. Eu não concordo que o Senhor seja misericordioso com os outros. Tem gente que quer um Deus assim, remodelado ao seu próprio caráter. Tu é bom para mim, mas tem que ser mal para o outro. Tu me deu livramento, mas não concordo que tu dê livramento a outro. Tu me abençoaste, mas eu não concordo que tu abençoe os outros. Tem gente que é assim. Esse é Jonas. Isso é um profeta? Isso não é um profeta, meu irmão. Que caráter tem isso aqui de um profeta? Por isso a história dele se encerra em uma página. Porque ele não tem condição. Ele não quis se aprofundar nas coisas de Deus. Teve um chamado, tinha um histórico, mas não houve grandes obras com ele. Tinha um histórico pelo que entendemos, mas quando Deus começa a projetá-lo para grandes coisas a ponto de serem escritas, Jonas fracassou na sua missão. É o profeta que discute com Deus e por amargura em se levantar contra a vontade de Deus, pede a morte, me mata aí, eu quero morrer porque eu não concordo com as coisas que tu fazes. Irmão, mas nós que temos, eu acredito, muito mais conhecimento do que Jonas teve, nós queremos nos aprofundar nessas coisas de Deus? Nós queremos buscar, nós queremos aquilo que tanta gente tem medo, nós queremos superar. Você sabe que tem crente que tem medo da morte? Você sabe que um crente que tem medo da morte não conhece Deus no profundo? Você sabe que tem crente que tem medo do amanhã? Ah, Deus, livra-me do mal, aquela oração de desespero. Deus, livra-me do mal? Quem serve a Deus já tem a garantia de que vai ser livre do mal, meu irmão. Quem anda com Deus não precisa orar, Deus, livra-me do mal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não precisa fazer oração de livramento. Mas tem muito crente cego que não se aprofundou com Deus, não desceu às águas profundas da palavra e do Espírito. Tem muita gente que não está levando Bíblia tão a sério quanto deveria. Tem muita gente dizendo Deus é soberano, mas esse Deus soberano, eu fico apavorado quando alguma coisa me ameaça. Quando alguma coisa me cerca, quando alguma coisa vem para me amedrontar. Quem conhece Deus não tem medo de nada. Por quê? Porque Ele é soberano. Nenhuma folha vai cair da árvore se Ele não permitir. Nenhum exército lançará flecha se Ele não ordenar. Nenhum cavalo parte, meu irmão, se Ele não der o caminho.
nós vamos então falar com Deus, louvar, adorar. E o meu desejo é que você saia daqui desejando se aprofundar com Deus. Que você tenha o teu horário sério com Deus. Você tem 8 horas que você trabalha todo dia. Você faz um monte de coisa, mas o serviço a Deus, coisas que Deus poderia estar contando contigo, não estão sendo realizadas. Eu quero dizer uma coisa: todos que aqui estão, Deus tem um trabalho para todos. Só tem um detalhe: nem todos alcançam esse trabalho, esse chamado, porque Deus não chama de qualquer forma. Mas vamos falar com Deus em nome de Jesus.